Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu caos financeiro, né? Como que eu fiz pra dar a volta por cima, né? Pra tirar meu nome do vermelho, alinhar mais as minhas contas e ter comprado o meu primeiro apartamento. Sim, primeiro, porque se Deus quiser, vou ser uma mulher dona de muitos imóveis. Pra vocês entenderem mais ou menos como que eu sempre lidei com o dinheiro, eu vou começar desde o princípio, tá? Eu comecei trabalhando com 14 anos, comecei trabalhando numa multinacional, então desde pequena eu sempre, cara, dava a vida ali pra conquistar as minhas coisinhas, né? Na época a gente tava falando de roupa, maquiagem e tudo mais, enfim. Mas eu sempre fui uma mulher muito independente, sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Só que a maturidade financeira, ela vem com o tempo, né? Então, aos 14 anos eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar meu primeiro salário. E com 17, 18 anos eu tive o meu primeiro cartão de crédito. E desde então eu nunca tive uma boa estabilidade financeira, né? Eu não sei vocês, mas uma mulher, uma menina com 17, 18 anos, com um cartão de crédito, eu entendo que não vai ter muita maturidade pra lidar com as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, desde os meus 18 anos, gente, eu sempre, cara, eu nunca fui uma pessoa que tive dinheiro guardado. Eu era uma pessoa muito ansiosa, então, eu recebia meu salário, eu já queria ir numa loja de roupa pra gastar meu dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito compulsiva pra roupa, assim, sabe? Eu vivo uma guerra diária ainda, mas hoje em dia eu tô muito melhor, isso é um fato. Mas eu sempre tive essa ansiedade por comprar roupa, comprar sapato, enfim. Aos 20 anos de idade eu morava com a minha avó, né? Tava desempregada fazia um ano, era época de pandemia. E aí eu acabei arrumando um emprego em São Paulo e eles não pagavam toda a minha passagem. Então eu tinha que tirar do bolso ali mais ou menos 400, 500 reais por mês. Porque eu moro em Cotia e aí não tinha metrô aqui, os ônibus são intermunicipais, são ônibus mais caros, enfim. E aí eu achei que a melhor solução era me mudar pra São Paulo. E aí foi aí que eu fui morar sozinha com 20 anos de idade. E aí o que já estava cagado ficou pior ainda, meu nome ainda estava sujo. Mas eu comecei a morar sozinha e aí as contas foram, se acumulando porque eu tive zero maturidade. Então, eu pagava aluguel, né? Pagava água, pagava luz. Só que eu saía demais. Gente, eu tava numa fase da minha vida que eu saía sexta, sábado e domingo. E, uma pessoa que morou sozinha e ganhava o que eu ganhava, não era uma realidade que ia sustentar por muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu ficava puta, minhas amigas tá saindo todo final de semana, tá fazendo as coisas delas, tá fazendo a vida delas, tá comprando roupa e tudo mais, e eu tô aqui. Então eu tentava acompanhar esse ritmo delas, essa rotina delas, só que eu não entendia que a minha realidade era totalmente diferente da delas, né? Muitas delas ainda moravam com os pais, moravam com as avós, era outra realidade, né? E eu me bancava sozinha, sempre me banquei sozinha desde os 14 anos de idade. Só que, enfim, eu era muito, cabeça de jagunça, e aí eu queria acompanhar essa realidade delas. E aí foi aí que eu comecei a me enrolar, de verdade. Eu antigamente me enrolava com os cartões de crédito, mas dessa vez eu me enrolei com empréstimos. Então eu deixava aluguel atrasado, pagava pagava um juros absurdo. Eu pegava empréstimos em vários bancos. Teve uma época que eu cheguei a ter empréstimo, acho que uns 3 bancos, Banco do Brasil, Santander, e tinha mais um. Não tinha terminado de pagar minha faculdade, então meu nome tava sujo, na Embi Morumbi e na São Judas, que foi onde eu fiz o MBA, depois que eu fiquei sem pagar também. Então, tava devendo, gente, o mundo inteiro. Aí foi no meu aniversário de 22 anos de idade que eu olhei pra mim mesma e falei assim, cara, eu não tenho mais 18 anos, eu não posso ficar mais agindo como uma menina de 18, 17 anos. Eu preciso construir algo na minha vida, porque o tempo tá passando, sabe? E vai continuar passando. E eu preciso tomar as rédeas da minha vida, não dá mais pra eu ficar brincando de casinha por aí. E foi aí que eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais terminar o ano da mesma forma que eu comecei. E foi aí que eu pedi pra voltar pra casa do meu pai. Eu não posso ser hipócrita, porque nesse caso eu fui muito privilegiada porque eu tive pra onde voltar. Porque muitas das pessoas não tem pra onde voltar, sabe? É ela por elas mesmas, às vezes não tem ajuda dos pais, às vezes não tem ajuda da mãe. E às vezes é só ela aqui na cidade e a pessoa tem que dar o jeito dela e ponto final. Então, nesse lado, eu fui muito privilegiada porque eu tive pra onde voltar.
Tudo bem que quem já saiu da casa dos pais e já voltou sabe o quão difícil e complicado é, né? Você já criou uma rotina, você já criou as suas manias, sabe? Você já tem a sua vida, então você voltar e você ter que se encaixar na dinâmica da casa de uma pessoa que você passou anos, né, sem morar junto, então, tipo, as pessoas mudam. Eu saí da casa dos meus pais mesmo, eu tinha 17 anos de idade. Então, dos meus 17 a 23, cara, eu mudei completamente. Ele mudou, minha madrasta mudou. Então, foi um momento, assim, completamente delicado e difícil pra mim também, porque eu tive que me moldar pra caber ali, sabe? E isso, de fato, ao mesmo tempo que foi ruim, isso foi bom porque serviu de combustível pra eu mudar minha realidade, né? Pra eu ir atrás das minhas coisas, pra eu, enfim, ir atrás do que eu queria realmente, do meu canto, da minha estabilidade financeira, da minha independência financeira. Então, de certa forma, isso me amadureceu muito, né? Fez com que eu corresse atrás, né, pra mudar a minha vida de fato. Então, me mudei em 2023, né? Saí de São Paulo, que é uma cidade grande e tudo mais. Tem, mil opções de lazer, de cultura, metrô e tudo mais. E voltei pra Cotia, né? A cidade que eu morei aqui desde os 13 anos. E na minha cabeça eu tava tipo, mano, eu tô retrocedendo. Eu tô dando 10 passos pra trás, eu tô fazendo tudo errado na minha vida, o que eu tô fazendo, o que adiantou esses anos em São Paulo, tipo, eu não construí nada, não fiz nada, tô voltando até pior, com o rabinho entre as pernas, entendeu? Então, tipo, era uma coisa muito louca, né, que eu ficava ali na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu ficava, tipo assim, eu vou fazer esse jogo virar, eu vou fazer as coisas mudarem, esse não é o meu estado final e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Foi aí, gente, que tudo começou, a minha mudança de mentalidade com o meu dinheiro. Quais foram os primeiros passos, né, que eu fiz pra conseguir, mano, quitar as minhas dívidas? Primeiro que eu entrei em contato com todas as instituições financeiras e fiz acordo com todas elas. Então, por exemplo, eu tava devendo, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais no Banco Santander, eu parcelei em, sei lá, em 25 parcelas de, sei lá, de 50 reais, 60 reais, tá? Eu tô fazendo uma conta rápida, não sei se é isso, mas só pra vocês terem uma noção, era uma parcela muito mínima, tipo 50 reais, 60 reais. Porque se eu colocasse uma parcela, por exemplo, de 200 reais, 5 parcelas de 200 reais, era uma coisa que era muito pesada, né? E dentro do meu orçamento, isso ia me comprometer muito. E ia acontecer do que? Como já aconteceu outras vezes, eu não ia conseguir pagar, ia ter quebra de acordo, os juros ia duplicar e eu não ia conseguir finalizar essa dívida. Então, sei lá, eu fiz 20 parcelas de 60 reais, né, pra conseguir pagar e isso não comprometeu o meu orçamento completamente. Então eu fiz isso com todas as instituições financeiras que eu estava devendo, que era Banco do Brasil, Itaú, Santander, e tinha Anhembi, Morumbi, a São Judas. E aí parei de sair completamente. Falei, cara, não dá, a conta não fecha. Se eu não parar de gastar, a conta não vai equilibrar. Então, mano, vamos cortar, vamos ser radical mesmo, porque não adianta, gente, é uma saidinha que você dá, é 100 reais, é 50 reais de Uber, aí você vai gastar com bebida mais 80 reais, e você quer sair bonita, aí você vai querer comprar uma blusinha nova, aí você vai querer comprar mais maquiagem, aí seu perfume vai acabar, aí você vai querer comprar perfume. Então, tudo girava em torno do sair, né? Se eu saísse menos, eu ia gastar menos maquiagem, eu ia gastar menos roupa, eu ia gastar menos perfume. Então, o ponto ali central era parar de sair. E aí, as pessoas podem falar, ai, você foi muito radical, que nem algumas amigas minhas falavam na época, né? Ai, você é nova, você tem que aproveitar a sua vida, você tá perdendo tempo, não dá pra você ser radical assim, tudo mais. Gente, eu olho pra trás, se eu não tivesse feito isso, as coisas não teriam mudado. E eu olho pra trás e falo, gente, eu não perdi nada demais. Tipo assim, as festas vão continuar sendo a mesma coisa, os bares vão continuar lá, as músicas vão continuar lá, as pessoas vão continuar lá, às vezes até os assuntos são os mesmos. Então, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu ia olhar pra trás, aí sim, hoje em dia eu ia estar arrependida. Mas hoje eu olho pra lá e eu falo assim, mano, eu não me arrependo de nada. Na verdade, eu até ganhei, né, ter feito isso. Então, você tem que também aprender a dizer não.
Porque vai chegar convite pra você, as pessoas vão ficar te atentando, as pessoas vão querer te convencer ao contrário, que você tá sendo muito radical, que você tem que curtir a sua juventude, que não sei o que, nanana. As pessoas vão tentar te convencer de alguma forma. Até hoje eu não entendo esse gasto de energia, porque eu não tenho essa capacidade de ficar, tipo assim, tentando convencer a pessoa a sair, a beber. Tipo, mano, se você não quer fazer isso, não faz, deixa a pessoa em paz, enfim. É de cada um. Então, eu comecei a ser radical nesse ponto. Gente, eu parei de sair completamente. Acho que foi uns 4 ou 5 meses sem sair. Minha vida era trabalho, academia e estudo. Academia, trabalho e estudo. E aí, outra coisa que eu comecei a fazer, que eu já tinha me inserido, né, quando eu morava sozinha, quando o calo apertou. Mas depois eu comecei a expandir, assim, foi trabalhar como um freelance, né, fazer trabalhos em eventos. Então, quando eu morava sozinha, eu fazia muito porta de balada, né, hostess. Trabalhei muito tempo fixo em umas 2 baladas lá em São Paulo, de uns amigos meus. E aí, agora eu falei assim, cara, eu vou começar a trabalhar como atendente de bar. Então, não sei como, eu peguei o contato do Gabi, que é um grande amigo meu hoje em dia, e ele é chefe de bar. Então, eu chamei ele e falei, mano, pode me colocar todo final de semana aí que eu quero tá aí. Porque qual era a minha mentalidade? Eu ganhava R$200 por dia. R$200 já era 4 parcelas do meu acordo do banco. Então eu ia trabalhar com essa mentalidade, tipo assim, gente, hoje eu tô fazendo R$200, é 4 parcelas a menos, tipo, 4 parcelas a menos pra limpar meu nome, pra eu conseguir comprar meu apartamento. Então, tipo assim, teve dias que eu olhava assim, eu falava, mano, a minha mãe falava, nossa, você trabalha demais, você nunca vai conseguir um namorado desse jeito, pra que isso, você não precisa de tudo isso, nana. Só que eu tinha muito claro da onde eu queria chegar e o que eu queria fazer com a minha vida financeira. Então, eu olhava pra esses comentários e eu falava, gente, vocês não entendem. Vocês não entendem onde eu quero chegar e o que eu quero fazer. E era isso, gente. Eu trabalhava de semana, trabalhava de final de semana, às vezes segunda, às vezes sábado e domingo, virava à noite trabalhando. Eu trabalhava em bar, pegava peso. Eu chegava em casa de madrugada, pegava ônibus de madrugada. Enfim, fui fazendo esse corre por 2 anos. Por 2 anos, até que eu limpei o meu nome e comecei a procurar apartamento. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que o ponto de tudo da minha vida ter mudado assim financeiramente falando foi os gastos que eu gastava ao sair, e gastos com roupa e com cosmético, e aprender a dizer não, porque as pessoas, não sei se elas são infelizes com elas mesmas e por isso ela quer que você fique na merda com elas, mas tipo assim, as pessoas parecem que não querem ver você crescendo. Então, tipo, elas querem te levar pro rolezinho todo final de semana, elas querem que você beba todo final de semana, elas querem que, enfim, que elas vivem uma realidade delas, entendeu? Tipo, elas não querem sair da merda e não querem que ninguém saia também. Então, quando você é uma pessoa do grupo que começa a pensar fora da caixinha, começa a ver que a vida, tipo, é muito mais do que você ficar saindo todo final de semana e enfim, e ficar nesses rolezinhos mais ou menos, tipo assim, elas ficam incomodadas, né? Hoje em dia, eu tenho amizade com meninas, com mulheres que são mães, que são donas de casa, e que os rolês, assim, são parte da vida delas, mas não é necessariamente o ponto central, sabe, da vida delas. E é muito bom você ter amizade com essas pessoas, porque você vê o quanto o ambiente te molda, né? O quanto o ambiente te influencia. E isso me influenciou muito pra eu conquistar as coisas que eu tô conquistando hoje em dia. Enfim, foi aí que eu limpei o meu nome, porque, como vocês bem sabem, quem quer comprar apartamento não pode ter nome sujo, né? Tem que ter um nome limpo. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a ver as opções, né, de apartamento, como que funciona. E a melhor opção pra mim era comprar um apartamento na planta, até porque eu não tinha um dinheiro guardado, né? Porque quando o apartamento tá pronto, você tem que dar 20% do imóvel de entrada, certo? No meu caso, na planta, né, se o apartamento for ficar pronto daqui 3 anos, você pode parcelar a sua entrada, esses 20%, até o apartamento ficar pronto. Então aí eu comecei a pesquisar algumas opções, ver o que se encaixava mais na minha renda e tudo mais. Comecei a visitar uns. E era sempre tipo assim, não, esse apartamento não. Tipo, ou eu gostava da localização e não gostava do apartamento, ou eu gostava do apartamento e não gostava da localização, ou eu gostava dos dois e o valor não encaixava no meu orçamento, ou sempre alguma coisa dava errado. Aí teve um dia que eu fui
conversar com um amigo meu, com o Kainan. Ele falou assim, posso te passar o número da minha corretora, né, que me ajudou a comprar meu apartamento, porque ele comprou um apartamento em Osasco. Aí, beleza, eu chamei ela e tal, expliquei minha situação, falei, olha, minha renda é essa, eu posso dar isso por mês, eu tô procurando nessa região e tudo mais. Ela falou, eu tenho um contato de uma corretora, da Aquila, e eu acho que ela é ideal, assim, pra te ajudar. Ela tá trabalhando com prédios nesse valor e tudo mais, eu acho que ela consegue te ajudar. Falei, tranquilo. Aí eu chamei ela, mandei a documentação pra ela, expliquei minha atual situação financeira, toda fodida, não tinha dinheiro guardado, não tinha previdência privada, meu FGTS está 100% bloqueado, porque você sabe, né? Eu fiz a burrada de optar pelo saque aniversário, e aí todo mês eu tava tirando dinheiro do meu FGTS, ou seja, todo o meu FGTS tá bloqueado. Mas quem vai comprar um apartamento pode usar o FGTS de entrada, então, tipo assim, não mexa no seu FGTS, não faça que nem eu. Enfim, eu falei, mano, eu não tenho nada pra dar de entrada, nada. Aí ela falou assim, vem aqui conhecer e tudo mais. Aí eu, não, beleza, vou sim. Gente, era tipo assim, final do mês, dia 20, dia 25, eu tinha, sei lá, 10 reais na minha conta, pra vocês terem ideia. Aí eu falei, eu vou lá despretensiosamente, né? Só que aí começou a chover. E ela falou assim, eu vou aí te buscar no seu trabalho, porque eu sei que se for pra deixar você vir por conta própria, você não vai vir. Aí eu falei, tá bom, né? Aí beleza. Aí ela foi me buscar no meu trabalho, a gente conversando, né? Alinhando as expectativas, e aí eu comecei a ficar animada com esse empreendimento. Cheguei lá, empreendimento, assim, maravilhoso, assim, perfeito. Tipo, tinha tudo que eu queria, né? A área de lazer, a área completa, e 2 quartos, porque muitos dos apartamentos que eu vi, na verdade, era nesse mesmo valor, só que era um quarto só. Só que eu tava pensando, tipo, já que eu vou entrar numa dívida enorme, vamos entrar numa dívida assim que, né, que vai fazer valer a pena, entendeu? Os 30 anos ali pagando, se matando e tudo mais. Beleza, aí comecei a ver o empreendimento e tudo mais, e a gente foi montar o fluxo, né? Aí ela falou assim, quanto que você tem pra dar de entrada? Aí eu falei, nada, eu só vim montar o fluxo e ver, né, tipo, mês que vem, sei lá, quando sobrar uma graninha e tal. Ela falou assim, é sério? Eu falei, sério? Ela falou assim, isso é FGTS. Eu falei, tá tudo bloqueado. Aí ela, sei lá, não sei o que, não tenho. Aí ela, caramba, hein, Bia, você tira dinheiro até de onde não tenho. Eu falei, pois é. Aí a gente montando meu fluxo lá e tal, eu falei, não, as parcelas tá muito alta, tá muito pesada pra mim, não vai dar, não vai ter como. E ela, e desse jeito, imontável, não dá. Aí o que acontece? Quando você, né, vai comprar um apartamento, existe as parcelas normais e existe as anuais. Que como o governo sabe que você recebe o seu 13º, então, tipo, para as parcelas não ficar tão assim altas, eles distribuem essas parcelas anuais. Então, até o apartamento ficar pronto, vai ter 3 anuais de, sei lá, de 4 mil reais, né? Não pode passar, acho que, não sei quantos % do seu salário ali, enfim. E aí, só tinha a opção de ter 2 anuais, né? Aí eu falei, não, você não consegue colocar mais um manual pra mim, pra ficar menor essas parcelas e tudo mais. Ela, Bia, não tem como, a gente não pode criar, não sei o quê. Isso a gente já tinha passado umas 2 horas na mesa. Aí, não sei o que aconteceu, que tinha um erro lá no meu cadastro, lá do Minha Casa Minha Vida, e ela foi constatar com a mulher, né? Aí quando a gente foi perguntar isso pra mulher e tal, aí ela falou assim pra aquela, mas por que vocês estão tanto tempo aqui, né? Vocês estão há 2 horas conversando, o que tá faltando pra você fechar, Bia? Aí eu falei, é porque, vai ficar muito pesado as parcelas pra mim, eu precisava de mais um manual e tudo mais, só que a Aquila falou que não tem como criar, porque não tem nenhum campo próprio pra isso. Ela falou assim, não, vamos criar, eu vou criar pra você, vamos criar. Aí a gente criou, e aí, meus amigos, ficou tipo assim, muito bom mesmo. Só que tinha que ter um valor de entrada, os 500 reais, que era a entrada mínima. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela minha corretora falou assim, eu te dou a sua entrada. Então, tipo assim, ela pagou a minha entrada de 500 reais. Tudo bem que a comissão dela vai ser, tipo assim, nem se compara com isso. Mas eu tava pensando, gente, olha como é muito louco. As coisas têm que dar certo, sabe? As coisas simplesmente acontecem. Então, o que eu quero deixar pra vocês aqui é, tipo assim, tracem um caminho, tracem um objetivo, tenha muito claro
que você quer fazer, aonde você quer chegar, porque as coisas simplesmente acontecem, as coisas, tipo, se encaminham pra que tudo aconteça conforme você quer, sabe? Eu acho que, tipo, é muito uma lei da atração. Eu acredito muito nisso. Isso é muito real na minha vida e, tipo, eu aplico isso e as coisas acontecem pra confirmar que isso existe e eu tô compartilhando com vocês que isso realmente existe. Então, você pode falar, isso é super normal. Tipo, pra mim não é normal um corretor ir te buscar na sua casa, no seu trabalho, ele pagar a sua entrada e ainda de quebra na volta ela me deixou em casa, tá bom? Só pra vocês terem uma noção. Então, tipo, eu fiquei muito contente com isso. E é muito fruto de muita arrumação de cagada que eu fiz desde os meus 14 anos de idade, sabe? Hoje em dia ainda tenho um empréstimo pagando. Tenho um empréstimo que eu vou finalizar esse ano. Mas eu tenho muito claro hoje, tipo assim, o meu mindset relacionado a dinheiro, sabe, mudou completamente. Eu não tenho mais aquela vontade de ficar gastando com coisas desnecessárias, com coisas fúteis, né? Tipo assim, o Instagram também, ter desativado o Instagram me ajudou muito, porque Instagram é o maior, cara, marketing, assim, de publicidade e de anúncios que faz, e a ferramenta foi criada pra isso, né? Que faz você gastar, né? Que faz você consumir. Então, todas as vezes que eu desativo meu Instagram, eu percebo que, tipo, essa sede, essa ânsia de querer gastar, de comprar roupa, de não sei o que, né? Diminui. Então, é você perceber os gatilhos, você perceber as pessoas que querem te arrastar pra ficar ali no buraco com você, entendeu? E perceber o que tá te atrasando, o que você precisa fazer pra mudar isso. E é isso, esse vídeo vai ficar muito grande, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.